O conclave, significado conclave em latim é conchave. O conclave começa com a procissão dos cardeais, chegando na Capela Sistina, e o primeiro gesto é do mestre de cerimônias pontifícias, que fecha a porta e primeiro ele diz extra homines, todos para fora. E aí fecha a porta com chave, por isso o nome é conclave, que é o momento em que os cardeais têm a liberdade, sem interferência externa, sem interferência de meios de comunicação, sem interferência de celular, sem interferência de internet, sem interferência de televisão, jornais, nada. Eles estão ali totalmente voltados para aquela missão que eles têm no momento, que é liberdade de consciência e de coração, colocar no papel quem eles acham que deve ser o pastor da Igreja Universal. Quando 2/3 daqueles homens chegam à mesma opinião, a gente tem o Papa eleito. O conclave ele acontece na Capela Sistina. A Capela Sistina fica aqui anexo ao Palácio Apostólico, faz parte, quem vem visitar o Vaticano e visita os museus vaticanos, você pode passar ali na Capela Sistina, que tem aquela belíssima obra, né, de arte com o juízo final ali ao fundo, e é diante ali do juízo final que os cardeais fazem o seu voto. Ali na Capela Sistina, que é o Papa Sisto que construiu, ali você tem o encontro dos cardeais. Quem participa? Não são todos os cardeais, são apenas os cardeais eleitores, né? O artigo 33 da Constituição Universi Dominit Gredis diz que tem direito a voto os cardeais que ainda não completaram 80 anos até o dia do falecimento do Papa ou em que a sé ficou vacante. Ou seja, se um Papa renunciar, o dia da renúncia, aqueles que ainda não têm 80 anos, ou então no dia que o Papa morre, nesse caso desse ano, até dia 21 de abril, aqueles que ainda não completaram 80 anos, eles têm direito a voto. A gente via por aí nas redes sociais, né, de que o Papa tinha nomeado mais cardeais do que era permitido. Quando você analisa o texto da Constituição, ele começa dizendo justamente sobre tem direito a voto os cardeais que não completaram 80 anos até o dia do falecimento do Papa ou em que a sé ficou vacante. Então isso aqui é uma norma de direito. É direito daquele cardeal e nenhum direito pode ser tirado. E ele dá embaixo, na continuação diz que não tenha mais que 120 eleitores. Essa é uma orientação para o Papa, para ele poder controlar ali quantos eleitores tem, porque todo ano os cardeais vão fazendo 80 anos, e ele saber mais ou menos a quantidade de cardeais que ele pode nomear. Mas o Papa Francisco ultrapassou. E uma vez que o Papa nomeou, são cardeais. Se não tem 80 anos, são eleitores. Já teve conclave que durou mais de um ano, né? Dizem que por isso que o conclave tem esse nome, que teve que trancar os cardeais sem comida, sem nada, para eles decidirem logo. Mas se a gente pegar dos últimos conclaves, a gente pode dizer aí que eles começando o processo de votação, em 2-3 dias nós podemos ter o Santo Padre, ou um pouquinho mais, mas eu creio que deve ficar por aí. Fumaça branca, sabe que a igreja sempre foi precursora dos meios de comunicação, né? Jesus usava técnicas de comunicação, se afastava da barca, subia no monte para a voz. Então ela continuou com o tempo, porque Jesus falou, anunciai sobre os telhados, porque ali você falando do alto as pessoas escutam. E aqui também, a fumaça branca era um sinal de comunicação para quem estava trancado, quem estava do lado de fora, saber que, olha, temos Papa. E aí já vinham para cá e tem então o anúncio, habemos Papa, um protodiácono faz. Então é um sinal, é uma comunicação com o mundo externo. A única comunicação que tem para saber que os cardeais chegaram ao nome do novo Papa. Toda vez que não chega aqueles 2/3, se coloca betume junto com os papéis, que são incinerados, para ninguém saber em quem o outro votou, né? Então são incinerados com um produto que dá essa fumaça de cor preta para que saiba, olha, ainda não chegaram, vamos esperar a próxima, e assim vai. A veste do Papa é branca porque na história tivemos um Papa que era de uma família religiosa, ele era religioso e o seu hábito era branco, e ele escolheu continuar utilizando o hábito branco. E depois do seu pontificado, os demais passaram a usar também a batina branca e ficou como símbolo do Papa, do Romano Pontífice, a batina branca. Nesse conclave nós temos
7 cardeais eleitores, 7 cardeais brasileiros eleitores. Nós temos um que era prefeito da Congregação para Vida Consagrada, que é Dom João Braz Avis, que foi arcebispo de Brasília. Nós temos o arcebispo primaz de São Salvador da Bahia, Dom Sérgio da Rocha. Nós temos o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Nós temos o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Temos o arcebispo de Porto Alegre, o Dom Jaime Spengler. Temos o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César, e o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Então são 7 cardeais eleitores e um cardeal apenas que não é eleitor, que é o cardeal Dom Raimundo Damasceno, que é arcebispo emérito de Aparecida. Nós tivemos a reforma da Cúria Romana com a Predicate Evangelium, que não mexeu no conclave em si. E o último conclave foi com a eleição do Papa Francisco, em 2013, com a renúncia do Papa Bento XVI. Então, assim, mudança no conclave propriamente dita nós não tivemos. Nós tivemos foi a nomeação de um número maior do que os 120 cardeais, que vai fazer com que nesse conclave tenhamos 135 cardeais eleitores participando do conclave.